Olá, graça e paz, sou o pastor Marcos. Nós vamos continuar a nossa série de estudos em Neemias. Hoje, Neemias capítulo 4, eu vou ler Neemias 4, verso 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Deus nos permite gozar de momentos de alegria, de deleite. Devemos usufruir de todas as bênçãos de Deus neste mundo, agora com entendimento da palavra, com gratidão. Mas o fato é que nossa pátria não está aqui. Nós vivemos em um mundo caído e aguardamos a volta de Cristo e a restauração de todas as coisas. Nós não podemos nos esquecer de que nós estamos em guerra. Como Paulo diz, nós estamos aí no combate dia a dia. Nós lutamos contra a carne, nós lutamos contra o mundo no sentido de mundanismo e lutamos também contra o diabo. Nós estamos em guerra, lutando pela fé evangélica, levando o evangelho da salvação. E essa é a nossa prioridade, é pregarmos a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, entendendo a nossa responsabilidade como cidadãos deste mundo e em tudo glorificarmos a Deus, mas entendendo que nós pertencemos a uma pátria celestial e nós temos uma mensagem como embaixadores. E como você tem enfrentado aí o bom combate, como você tem resistido aí às tentações do seu próprio coração, como você tem resistido aí aos ataques de Satanás, os nossos inimigos, como também você tem respondido aí ao ataque dos falsos profetas, ao ataque do mundanismo, das ideologias anticristãs, de todo este sistema anticristão que afronta a Deus e muitas vezes está aí também no nosso coração, permeia a igreja e traz tantos prejuízos aí ao evangelho. Como nós temos respondido a estes ataques, como nós temos lutado o bom combate. Hoje, à luz deste capítulo 4, nós vamos falar sobre o Deus que nos arma para o combate. Vamos falar sobre o Deus que nos arma para o combate. Nós vamos ver aí os desafios que Neemias e o povo ali de Jerusalém enfrentaram na reconstrução dos muros, nesta grande obra, e como Neemias e todo o povo, orientado por Deus, responderam a estes ataques e quais princípios então nós podemos aprender. Se você preferir, dê uma pausa aí, leia todo o capítulo 4, que eu creio que você terá o maior proveito durante a nossa exposição. Em primeiro lugar, nós percebemos aí que Deus nos dá a oração, esta arma poderosa contra os ataques. O texto aí nos diz que Sambalá muito se irou quando viu que o povo de Israel estava concluindo a reforma dos muros, estavam fechando aí as últimas brechas. Então ele ficou irado, ficou aí indignado. E o texto diz que ele passou a escarnecer. Primeiro ataque aí do inimigo é o escárnio, é a zombaria. Foram estas ameaças por meio de palavras. Ele começou a escarnecer do povo de Deus, a zombar. Note aí nos primeiros versos que ele chama o povo de Deus de um povo fraco, que não teria condições de concluir aquela obra. E junta-se a ele aí Tobias, não é? Um grande inimigo também do povo de Deus aí nesse período de reconstrução. E Neemias escarnece tanto ao ponto de dizer que uma simples raposa iria desmoronar aqueles muros que eles estavam ali reerguendo. E perceba aí que Sambalá fala isso diante do exército da Samaria. Sambalá já está aí promovendo aí uma revolta, não é, com este exército, já preparando o meio de campo para um possível ataque a estes muros, um ataque ao povo de Deus. E olha aí uma espécie de perseguição religiosa quando Sambalá diz assim, por acaso eles vão sacrificar, eles vão voltar a adorar. Então este ódio, né, no coração de Sambalá, aí dos samaritanos, né, que não se davam com os judeus, também em parte é porque eles não desejavam que a adoração ali voltasse, o culto a Deus, que eles voltassem a este relacionamento, né, de adoração e de serviço a Deus. E observe aí nos versos 4 e 5 que Neemias, sabendo disso, ele não responde com a mesma moeda, ele não paga o mal com o mal nesse sentido, ele não passa também a usar palavras, né, no mesmo nível que Sambalá e Tobias, mas Neemias se refugia em Deus, em oração. Neemias ora, como ele faz várias vezes no livro todo, né? Se você der uma lida em todo o livro de Neemias, você vai perceber que há várias orações de Neemias, a maioria delas, né, bem curtinhas. E Neemias aqui ora mais uma vez a Deus. Neemias pede a graça e a misericórdia de Deus. Neemias expõe ali o vexame do povo de Deus, deste povo que foi formado por Deus, que é alvo das promessas de Deus. E como já falamos aqui em outros vídeos, o nome de Deus está associado ao nome de Israel, porque Deus fez promessas de tirar este povo do Egito, colocá-lo na terra prometida e deste povo ser instrumento nas mãos de Deus para levar o conhecimento de Deus e a salvação a outros povos. Nós sabemos que Israel falhou,
pois é composta de homens pecadores, mas Deus permaneceu fiel, Deus honrou o seu nome e por amor do seu nome, pelas suas promessas, Deus se manteve fiel e Deus trouxe tanto justiça, Deus disciplinou o seu povo, mas também demonstrou graça e misericórdia. E Neemias agora apela a este Deus misericordioso, Deus apela a este Deus justo e Neemias clama por socorro. E no verso seguinte aí vai nos dizer que o povo então recobrou ânimo, o povo se sentiu fortalecido e passou a trabalhar. E assim nós devemos seguir o exemplo de Neemias e principalmente o exemplo de Jesus Cristo. Ninguém foi mais escarnecido e zombado do que Jesus. Em 1 Pedro capítulo 2 nós encontramos lá que Cristo, mesmo ultrajado, ele não usou de ultraje, ele não vingou a si mesmo, ele não respondeu na mesma moeda, mas ele entregou-se àquele que julga retamente, ele entregou-se ao seu Pai. Pedro também diz que quando ameaçado, ele não fez ameaças, e quando maltratado, ele não revidou, mas ele confiou plenamente em Deus. Assim nós também, nós devemos, antes de tudo, confiar as nossas causas a Deus. Paulo também vai dizer que nós não devemos, em Romanos, vingar a nós mesmos, mas devemos dar lugar à ira, ira de Deus, aquele que julga retamente, aquele que tem condições de trazer plena justiça. Então, diante dos escárnios, diante das zombarias, vá para o seu quarto, feche a porta e vamos recorrer a Deus em oração. Vamos confiar a nossa vida, a nossa igreja local, a obra de Deus nas mãos do Senhor. Nos versos 7 a 9, em segundo lugar, uma outra arma que Deus nos dá é a oração somada à vigilância. O texto diz que quando Sanbalá e Tobias perceberam que o povo se animou ainda mais e o povo trabalhou a todo vapor, estavam ali quase concluindo as obras do muro, eles ficaram extremamente irados. De fato, Satanás, os nossos inimigos, o inimigo das nossas almas, não fica feliz quando a obra de Deus prospera, quando pessoas são salvas, quando o reino de Deus avança. Então aqui Então Sanbalá e Tobias ficaram extremamente irados, e o texto diz que eles se ajuntaram para bolar um plano de invasão, de ataque a Jerusalém, para que eles impedissem ali o muro de ser concluído. Antes que as brechas fechassem, eles ali pudessem entrar e assolar toda a cidade. E é interessante porque aqui Neemias, ele ora novamente, o texto aí diz que Neemias mais uma vez busca a Deus. O texto diz aí no verso 9 que eles oraram a Deus, mas eles também puseram guardas e eles ficaram vigilantes. Deus nos abençoa pela oração e através da oração ele também abençoa os meios ordinários que ele também nos dá para o combate e para o dia a dia. O fato de orarmos não anula a necessidade nossa de vigilância. Aliás, nós oramos e ficamos vigiantes porque confiamos em Deus. A razão da nossa confiança está no fato de que Deus está conosco e que Deus nos abençoa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia ali a sentinela. Então essas duas coisas estão sempre presentes na Bíblia. Nós dependemos totalmente de Deus, nós oramos buscando a direção de Deus, buscando conformar o nosso coração à vontade de Deus, revelando assim a nossa total dependência das suas mãos sábias, generosas e bondosas. Mas também nessa confiança nós entregamos os próprios recursos que Deus nos dá nas mãos de Deus. E uma das coisas que Deus sempre ordena na sua palavra é a vigilância. E aqui Neemias nos ensina isso, colocando também vigias ali em todo o muro, em toda a construção, para que eles ficassem atentos. E assim nós fazemos. Nós oramos e dependemos totalmente de Deus, mas isso não quer dizer que nós vamos ficar com os braços cruzados, esperando as coisas caírem do céu. Mas nós oramos para que Deus abençoe aquilo que nós vamos fazer, mas a gente tem que arregaçar as mangas e fazer. Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17 diz que nós devemos orar sem cessar. Jesus diz aos seus discípulos em Mateus 24 que eles deveriam vigiar e orar, porque o espírito ali estava pronto, mas a carne é fraca. Eles deveriam vigiar e orar para não caírem em tentação. E também o próprio Jesus nos ensinou a orar assim, não é? Quando ele diz, não me deixes cair em tentação. Ou seja, a oração ali é o seguinte, Deus, que ao ser tentado, que eu não venha a cair, que eu não caia, que eu permaneça de pé. Pois é inevitável que as tentações venham até nós, mas a maneira como nós reagimos a elas. Então, diante aí dos ataques, diante dos motins, a Bíblia sempre diz isso, os salmos dizem isso, que os ímpios se ajuntam e
diante dos ataques dos inimigos, que nós possamos também orar e também vigiar, estarmos vigilantes, porque o inimigo das nossas almas, ele é astuto, ele é aí como a serpente, não é? Mas uma terceira dificuldade aí que nós encontramos neste texto, e que primeiro proveio, né, da própria fraqueza do povo, da vulnerabilidade do povo. O texto diz aí que alguns judeus, né, enfraqueceram as mãos, já não estavam mais aguentando trabalhar, então o trabalho ali ficou um pouco inacabado. E isso chegou aos ouvidos dos inimigos, né, que houve um momento ali de fraqueza. E os inimigos ali estavam torcendo para que isso não chegasse ao conhecimento da liderança de Neemias, para que eles pudessem aproveitar dessa fraqueza, aproveitar desta brecha e atacar a cidade. Mas o texto diz, e nós vamos compreender mais à frente como isso ocorreu, né, que a notícia correu velozmente. Né, mais de 10 judeus, o texto diz aí, né, vieram aos montes aí falar sobre isso, informar sobre aquilo que havia ocorrido. E então Neemias tomou ali providências. Neemias encoraja o povo, Neemias exorta o povo, Neemias então em seguida capacita o povo. Neemias prepara todo o povo, Neemias equipa todo o povo, né? Homens, mulheres, crianças, né? Desde os mais importantes até os mais simples. Todo o povo, né, como um todo, é capacitado, é orientado e é distribuído nos muros, né? É distribuído ali ao redor da obra em Jerusalém. E também é orientado que eles lutem uns pelos outros, que eles tenham esta comunhão, esta solidariedade, esta unidade, esta mútua cooperação. E Neemias exorta eles, fazendo com que eles se lembrassem de quem Deus é, para que eles não temessem a estes homens, mas temessem a Deus, confiassem em Deus. E o resultado no verso 15 é que houve espanto, né, da parte dos inimigos, eles se viram ali frustrados e o povo novamente recobrou o ânimo, começou a trabalhar com fervor. E assim também ocorre na nossa vida cristã. Nós estamos sujeitos às fraquezas, à fraqueza do nosso próprio coração, nós estamos sujeitos ao desânimo, à murmuração. Isso ocorre conosco, ocorre no contexto de igreja. Há irmãos mais fracos que outros, alguns que tropeçam e caem, há outros que desanimam. E nós precisamos estar atentos, como estes judeus foram informar rapidamente, nós também precisamos informar rapidamente e tomar providências. Se vemos um irmão caído, nós precisamos ajudá-lo a levantar. Se é um desânimo, se é uma falta de motivação, ou se é uma queda em algum pecado, nós devemos com amor e firmeza, falando a verdade em amor, exortar, animar, encorajar, corrigir, disciplinar, levantar essa pessoa, porque a Bíblia diz que se um membro sofre, todos sofrem juntos. Nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A derrota de um membro do corpo de Cristo não é algo que deve trazer alegria para o nosso coração. Nós não devemos nos exaltar em cima do erro do outro só para nos sentirmos melhores. Nós não devemos denunciar o pecado só para nos sentirmos mais justos. Mas se um membro sofre, isso também me afeta, se nós somos uma família e um corpo. Então nós devemos agir rapidamente, exortar, animar, corrigir o erro, fortalecer as nossas mãos, reafirmar a nossa confiança no Senhor e então continuar o trabalho. Certamente os inimigos se verão frustrados e nós recobraremos ânimo. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros, suportarmos uns aos outros. E Jesus também disse disse aos seus discípulos, né, que eles não deveriam temer os homens quando Jesus os envia. Não deveriam temer aqueles que podem matar o corpo e depois não podem fazer mais nada. Mas antes eles deveriam temer a Deus, que pode jogar tanto a alma quanto o corpo no inferno. E assim Neemias encoraja o seu povo, né? Eles deveriam temer antes de tudo ao Deus dos céus. Deus sim é grande e temível. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, em terceiro lugar, contra aí as fraquezas, as murmurações e as ameaças, Neemias usa da arma do encorajamento, da capacitação, né, do ânimo, da mútua cooperação para poder levantar o seu povo. E assim também a Igreja de Cristo hoje possui estes mesmos recursos na graça de Deus em Cristo Jesus. Uma outra dificuldade que nós observamos aqui no verso 19 é a falta de comunhão. As pessoas estavam longe demais. Se houvesse alguma invasão, alguma tentativa dos inimigos, demoraria muito para que um pudesse socorrer o outro. Haviam brechas, né, espaçamentos enormes entre eles. E Neemias percebe isso, embora eles estivessem ali todos bem equipados, né, com ferramentas para trabalhar e armas de combate, mas eles estavam longe demais. Neemias então
aproxima mais o povo, para que eles tivessem ali mais comunhão. Então, uma quarta dificuldade aqui é esta falta de comunhão, esta falta de unidade, de entrosamento, de mútua cooperação. Nós precisamos estar juntos na batalha, na fé cristã, lutando lado a lado, ajudando uns aos outros, encorajando uns aos outros, corrigindo uns aos outros, animando uns aos outros, levando as cargas uns dos outros, suportando uns aos outros. E para isso nós precisamos estar próximos. É preciso relacionamento, é preciso comunhão. Nós estamos passando aí por um momento, né, neste ano de 2020, de pandemia, que tem impedido para muitos estarem no culto público, congregando, estando juntos, mas isso não impede de nós estarmos juntos de alguma forma, por meio das redes sociais, de ligação, de uma visitinha rápida mesmo que for da rua, de uma palavra de encorajamento e de N maneiras que nós podemos aí participar da vida uns dos outros, até que possamos estar juntos novamente como corpo de Cristo ali na igreja. É claro que igreja não se resume àquele momento de culto. A igreja é 24 horas por dia, aonde nós estivermos, nós somos o exército de Deus e devemos lutar lado a lado. Que bom seria se nós tivéssemos plenamente este entendimento na prática, de que igreja não é só bater o cartão ali, naquela 1-2 horas eu sou igreja e depois mais não. Não, em todo tempo nós somos igreja, em todo tempo nós somos uma família, em todo tempo nós somos um rebanho, e em todo tempo o meu irmão importa para mim e eu importo para ele. Nós precisamos estar juntos. Esta ideia de desigrejado, né? Até esse termo é meio estranho. A própria palavra igreja traz a ideia de congregação, de ajuntar. A Bíblia é muito clara sobre a necessidade de você congregar, de você estar debaixo de pastoreio, de disciplina, de exortação mútua, de você ser edificado pelo dom do outro e o outro ser edificado pelo seu dom. A gente precisa servir nesta mutualidade. Nós precisamos participar juntos da ceia do Senhor, né, deste momento de culto solene também. Então é importantíssimo para a igreja de Cristo estar unida. E nós não podemos perder isso. O que o inimigo quer é que cada um fique longe um do outro e não dê tempo aí de socorrermos uns aos outros. Neemias então monta essa estratégia, ele diz, quando a trombeta ressoar, quando o inimigo vier, vai ser mais fácil, nós estaremos mais próximos. Você tem estado próximo da sua igreja, você tem estado próximo dos seus irmãos, e com isso eu não quero dizer só frequentar a igreja. Tem muita gente que frequenta a igreja e não conhece quase ninguém dentro da igreja. Tem muita gente que frequenta a igreja, chega atrasado e ainda sai mais cedo, não conversa com ninguém, não cria vínculo de relacionamento, não se importa com ninguém. As pessoas acham que vão no culto só para assistir um bom culto, terem um bom sermão, terem um lugar confortável. Às vezes enxerga até o dízimo como uma mensalidade, né? Eu pago e eu quero ter coisas boas. Ou até dão um dízimo assim por desencargo de consciência, né? Ou por medo de não serem abençoados. Ou pode até ser que dê com a motivação correta, né? Mas muitos acham que fazendo estas coisas já estão sendo igreja. Igreja envolve ali relacionamento. É ovelha com ovelha, é cheiro de ovelha com cheiro de ovelha. E nós precisamos disso para o nosso crescimento espiritual. Nós conhecemos a Deus, servindo a Deus nesse contexto de igreja. Nós conhecemos este Deus triuno, vivendo o dia a dia na família da fé. Se você não tem vivido isso, você está errado na sua vida cristã. Você está pecando contra a palavra de Deus que te exorta a isso. Você tem que sair dessa zona de conforto. Você tem que sair desse lugar aí em que você está muito aprazível, né? E você precisa se inserir melhor no corpo de Cristo. E isso significa que vai doer, vai. É ferro com ferro que se afia. Nós somos todos pecadores, carentes da graça de Deus. Mas é ali na comunhão dos santos é que Deus ordena a sua bênção. Por isso que é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É ali que o nosso caráter é tratado. É ali que os nossos pecados são expostos. É ali que há cura. O melhor lugar para você estar, por mais difícil que às vezes pareça, é no meio do corpo de Cristo. Não tente sair disso só para você evitar problemas, só para você evitar atrito, porque eu digo a você que você está perdendo muito da graça de Deus que é derramada sobre esta congregação. Olha o que Paulo diz em Filipenses 1:27. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé
evangélica. A maior luta que você tem não é pelas causas sociais do país, embora elas sejam muito importantes e a gente, como cristão, pode e deve se envolver. Mas a maior luta que você tem é pela fé cristã. E é triste a gente ver que pessoas confundem o lutar pela fé evangélica com causas pessoais e às vezes até sacrificam o evangelho por causa de questões pessoais. E nós precisamos estar atentos a isso. O quanto nós temos lutado mesmo pelos princípios do reino, pelos princípios da palavra de Deus e nos comportado como cristãos, ou enquanto nós temos sacrificado a mensagem do evangelho por opiniões nossas próprias em várias áreas aí. Ou colocado coisas até legítimas, coisas que são até boas, mas nós tomamos aquilo como a nossa maior luta e temos sido totalmente negligentes com o evangelho, com o reino de Deus. Se eu pudesse ver em muitos crentes o mesmo engajamento que eu vejo em outras coisas para pregar o evangelho, para expandir o reino de Deus, eu creio que quantas conversões nós não veríamos e quanto mais o evangelho nós não levaríamos, não é verdade? Mas louvado seja este nosso Deus que nos arma para o combate. Deus é quem nos fortalece. Neemias diz aí, o Senhor é quem pelejará por nós. Este é o Deus das Escrituras. Jamais se ouviu de um Deus assim que trabalha pelo seu povo. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é quem luta por nós. E assim foi em toda a história de Israel. Deus ensinou isso e parece que às vezes a gente não aprende, né? Deus sempre ensinou que Ele é quem guerreia, Ele é quem vencia. Muitas vezes o exército não fazia nada, Deus diminuía exércitos, Deus desarmava exércitos, Deus mandava o povo circuncidar logo antes de entrar em batalha. Deus sempre deixou claro que a vitória é dele. Ele é quem nos fortalece e isso não mudou. Estas armas que Deus nos dá é pela sua graça. Seja a oração, a vigilância, a mútua cooperação, a exortação, seja esta comunhão, esta dependência de Deus, são todos recursos que Deus nos dá nessa comunhão dos santos na vida cristã para lutarmos o bom combate. Eu gostaria de terminar chamando a sua atenção para Efésios 6. Lá Paulo vai nos dizer que a nossa luta hoje não é contra carne ou sangue, não é pegando espadas nas mãos, mas a nossa luta é uma luta espiritual, é uma luta contra os principados e potestades, é uma luta da mentira de Satanás contra a verdade de Deus, é uma luta espiritual. E ali Paulo nos diz que nós lutamos com armas espirituais. Ele diz que nós devemos nos fortalecer do poder de Deus. Ele diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. E cada parte ali remete a uma verdade do Evangelho. Cada parte ali, se você observar, diz respeito a uma doutrina, a uma bênção que nós recebemos do Evangelho. E nós devemos colocar isto em prática na nossa vida. Estas verdades gloriosas da salvação para combatermos o bom combate. Ele diz ali que Satanás é este inimigo astuto que arma ciladas, que ele lança suas setas inflamadas, ele anda ao derredor rugindo como leão, né? E Satanás, ele não pode nos tomar, o maligno não toca aquele que é filho de Deus, que está unido a Cristo, que é habitado pelo Espírito Santo, mas ele conhece bem as nossas fraquezas. Ele não é onisciente, nem é onipresente, mas ele conhece as nossas fraquezas e ele se aproveita delas, né, para nos tentar e nos fazer cair. E contra as ciladas de Satanás, nós nos defendemos com esta armadura de Deus. E Paulo diz, com toda a oração e súplica, e ele até diz, orai também por mim. E Tiago nos diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós não devemos ficar travando ali lutas, tratando ali lutas e batalhas com o diabo, né, tentando descobrir de onde ele veio, o que ele vai fazer. É claro que existem possessões demoníacas e todo crente tem autoridade em nome de Jesus para expulsar o maligno. Mas o que garante a expulsão de uma vez por todas é a conversão em Cristo Jesus. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Tiago nos ensina que nós resistimos ao diabo nos aproximando de Deus. Quanto mais comunhão com Deus você tem, quanto mais perto de Deus você está, menos vulnerável você está aos ataques, às acusações e às tentações de Satanás. Louvado seja este Deus que nos arma para o combate dia a dia. Com quais armas você tem lutado? Talvez você tenha andado aí fraco e apanhando demais, porque você não tem usado estas armas da graça de Deus. Que Deus, à luz de Neemias, que o Espírito Santo fale ao seu coração hoje, para que nós possamos usar destas armas e com alegria, juntos, irmos para o bom combate da fé. Que Deus te abençoe e um grande abraço.